Questão de número 1. A Lei 8.112 de 90 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis, salvo da União, das autarquias, das fundações públicas federais e das estatais. Qual é a resposta correta? Você pausou o vídeo? Respondeu? A alternativa correta é a letra D, das estatais. Portanto, o regime jurídico de que essa lei trata é da União, do Poder Executivo da União, também das autarquias, exemplo, INSS, das fundações públicas federais, porque elas têm naturezas autárquicas. Agora, as estatais, que são empresas públicas e sociedades de economia mistas, não são disciplinadas pela Lei 8.112. O regime jurídico destes funcionários, destes empregados públicos, não são disciplinados pela Lei 8.112. Ok? Então vamos lá. Questão de número 2. Segundo a Lei 8.112 de 90, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, a pessoa legalmente investida de cargo e emprego público. Letra C. A pessoa legalmente investida de cargo e emprego público ou outra função, ou função pública. Letra D. Todos os funcionários ligados direta ou indiretamente ao serviço público da União. Qual é a resposta correta? Pause o vídeo e dê sua resposta. Já respondeu? Portanto, a alternativa correta é a letra A. A pessoa legalmente investida de cargo público. Este é o servidor. E esse servidor, ele tem um cargo. E esse cargo pode ser efetivo e em comissão. Cargo efetivo e cargo em comissão. Efetivo, concurso público. Comissão, livre nomeação, livre exoneração. Nós falaremos mais sobre isso. Agora, letra B. A pessoa legalmente investida em cargo e emprego não entra. A letra C tem emprego e função, também não. E todos os funcionários também tem de fora. Somente aquela pessoa investida em cargo público. 3. Não é requisito básico para investidura em cargo público ser brasileiro nato, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos. Qual é a nossa resposta correta? É a letra A. Pessoal, nós temos alguns detalhes a ser observado aqui. Olha o que está dizendo essa letra A. Ser brasileiro nato. Quem são os brasileiros natos? Aqueles nascidos na República Federativa do Brasil ou nascido no estrangeiro e registrado em repartição brasileira competente, ou aquele que nasceu no estrangeiro e depois de um tempo veio residir no Brasil e optou a qualquer momento pela nacionalidade brasileira. Então, são exemplos de brasileiro nato. Mas também tem um naturalizado, aquele que era estrangeiro e se naturalizou brasileiro. Esse também pode ocupar cargo público. E o estrangeiro? O estrangeiro também pode. Observe, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. E o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112, que é objeto de nosso estudo, diz que as universidades e instituições de pesquisa científica tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Portanto, pessoal, os estrangeiros podem ocupar alguns cargos públicos. Então, dizer que é necessário ser brasileiro nato para investidura em cargo público está errado. Ok? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Julgue a afirmação a seguir. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas, serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Isso está certo ou está errado? Se você marcou errado, você errou dessa vez. Está correto, pessoal. Cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência é um pré-requisito. E o número até 20% das vagas devem ser oferecidas para pessoas com deficiência. Está correto. É lógico que existem cargos que serão incompatíveis com certas deficiências. Portanto, isso deve ser observado. Deve haver a compatibilidade. Ok? Questão de número 5.
A investidura em cargo público se dá com aprovação em todas as etapas do concurso, com a nomeação, com a posse, com a entrada em exercício. Qual é a resposta correta? Já respondeu? Se você marcou a letra C, você acertou. A investidura se dá com a posse. A investidura se dá com a posse. Você, na hora da prova, vai lembrar dessa voz. A investidura se dá com a posse. E você não vai errar. Questão de número 6. Segundo a Lei 8.112 de 1990, são formas de provimento de cargo público, exceto nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Leia as alternativas e marque a sua resposta. Resposta correta, de acordo com a letra da lei, é a letra B. Ascensão e transferência foram revogados. Nós falaremos nos exercícios dos próximos vídeos detalhadamente sobre nomeação, promoção, readaptação, reversão. A nomeação é o primeiro provimento ali no cargo público. Você passou no concurso, você vai ser nomeado. Então, o primeiro provimento é a nomeação. Depois você pode ser promovido, vai ser o segundo provimento. Você pode ser readaptado devido você teve um aler, você era um digitador, você teve uma lesão por esforço repetitivo, você vai ser readaptado. Você aposentou, retornou ao serviço público, reversão. Você estava em casa, em disponibilidade, recebendo proporcionalmente, porque o cargo foi extinto, aí você volta, aproveitamento. Ou você foi demitido, entrou na justiça e voltou ao serviço público, reintegração. E aquele que ocupava seu cargo, ele foi reconduzido ao cargo anterior. Então são formas de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Nós falaremos sobre cada uma dessas detalhadamente. Fique tranquilo. Questão de número 7. Marque VOF conforme verdadeiro ou falso. Você vai pausar o vídeo, ler todas as alternativas e a gente volta com a resposta. Já respondeu? Fica assim a nossa questão. A letra A é verdadeira. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Cargo isolado, nós vamos lembrar do oficial de justiça, por exemplo, e o cargo de carreira são aqueles que integram em classes. O cargo em carreira, ele existe a promoção, você progride na carreira. Imagine um policial militar, por exemplo, que começa como soldado, cabo, e ele vai crescendo na carreira. Então a nomeação em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de carreira. Para a nossa prova, é isso aqui que interessa. Cargo isolado ou cargo de carreira. Letra B. A nomeação far-se-á em comissão, exceto na condição de interino? Não. Inclusive na condição de interino para os cargos de confiança vago. A interinidade é permitida para os cargos em comissão. Eu exerço, existe um cargo vago e não há um edital previsto. Então, vá-se fazer uma nomeação interina, uma nomeação em cargo em comissão, inclusive na condição de interino, se houver cargos de confiança vagos. Lembrando que cargo de confiança é livre nomeação e livre exoneração. Portanto, não é exceto, é inclusive. A letra C. O servidor ocupante de cargo vago em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. O cargo de comissão, como eu já falei, é livre nomeação e livre exoneração. Eu ocupo um cargo de confiança, estou ali nomeado por cargo de confiança, só que existe outro cargo vago e eu sou nomeado interinamente. Isso pode acontecer? Pode sim, e eu vou optar por uma das remunerações para que não haja o acúmulo ilegal. E a letra D. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende e não independe de prévia habilitação em concurso público de provas e provas de títulos, obedecido à ordem de classificação e prazo de sua validade. Ok? Questão de número 8. Você vai ler as questões e a gente responder e a gente volta comentando. Qual é a resposta correta? Já respondeu? Então vamos lá.
A alternativa incorreta, né, que está pedindo a questão, é a letra B, pessoal, a letra B. Então vamos lá. O concurso público terá validade de 2 anos, só podendo ser prorrogado? Não, essa questão ficou muito fácil. Podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Assim que está na Lei 8.112, o concurso público terá validade de 2 anos. Perfeito. Podendo ser prorrogado, uma vez por igual período. E tenho aqui até 2 anos. Isso torna a nossa questão errada. Por quê? Eu posso abrir um edital, eu sendo um gestor público, com um concurso com prazo de validade de 6 meses. Aí, se eu quiser prorrogar, será por igual período, mais 6 meses. Eu posso abrir um concurso com prazo de validade de 1 ano. E se eu for prorrogar? Por mais 1 ano. Então é isso. O correto é, o concurso público terá validade de 2 anos, até 2 anos, podendo ser reprorrogado por uma vez por igual período. Então, o máximo 4 anos. Mas pode ser 1 ano mais 1, 6 meses mais 6 meses. Letra A. O concurso será de provas ou provas de títulos. Beleza. Podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e regulamento do respectivo plano de carreira. Beleza também. Condicionar a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Tranquilo, essa letra A está dizendo o que pode no edital. A letra C. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital. Também está correto, de acordo com o que estiver no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação. Perfeito. E a letra D. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. A letra D gerou recursos. Por que gerou recursos? Vamos lá. Vamos mudar a página aqui para a gente entender por que ela não está errada. O artigo 12 diz o seguinte. O artigo 12 da Lei 8.112, parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Isso está na lei. Isso está na lei. Mas não é obrigado a se cumprir isso. Por quê? Observe, olha, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Na realidade, acontece isso sim. Eu fiz um concurso, por exemplo, para o IBGE. Um concurso para o IBGE. Acontece que há uma emergência aí e aquelas vagas que havia para aquele edital não vão preencher. Só que não foram chamados todos ainda. Eu posso abrir um novo concurso? Posso. O que eu não posso fazer, sendo gestor, é chamar gente do segundo concurso enquanto tiver candidato do primeiro a ser chamado. Eu não posso preterir o candidato do segundo concurso sobre o primeiro. Mas, para a nossa prova, isso aqui está na lei. Nós temos que observar. Mas saiba que isso não está em vigor. Isso não é realidade, apesar de estar ainda na lei. Como as nossas provas não caem doutrina, jurisprudência e outras decisões, a gente vai considerar isso aqui para a prova. Questão de número 9. Assinale a alternativa correta. A posse só ocorrerá... Está faltando um N aqui, erro meu. NO. A posse só ocorrerá no momento exato do ato do provimento. Letra B. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Letra C. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação e reintegração. E letra D. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, salvo se desabrigado por decisão judicial. Pause o vídeo, releia as questões e marque a resposta correta. Já pausou o vídeo, leu as alternativas? A resposta correta, portanto, é a letra B. Nós estamos querendo a alternativa correta. E a Lei 8.112 diz isso, que a posse dar-se-á mediante procuração específica. Também está correto. Existe esse texto, sim. A posse dar-se-á mediante procuração específica. Beleza, vamos abrir a lei?
Observe aqui o parágrafo 3º do artigo 13. Parágrafo 3º. A posse dar-se-á mediante procuração específica. Eu fiz de propósito essa questão. Eu não disse que a posse só dar-se-á mediante procuração específica. Então é a única resposta correta, é a mais correta aqui. É a única forma? Não. Mas a posse pode ser dada mediante procuração? Eu tenho que tomar posse, mas eu estou numa viagem no exterior. Eu posso emitir uma procuração para alguém tomar posse em meu nome? Sim, posso sim. Agora, letra A. A posse só ocorrerá no momento exato do provimento? Não. Até 30 dias após o provimento. Até 30 dias após o provimento eu posso tomar posse. A letra C. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação e reintegração. Reintegração não. A posse é uma só vez. O que nós vimos numa das questões anteriores, eu vou retornar lá para a gente não ficar confuso, é o seguinte, são formas de provimento. Nomeação, promoção, aqui é provimento. Não são formas de posse. É diferente. Então, a posse, vamos à questão de número 9. Agora sim, a posse dar-se-á, só haverá posse nos casos de nomeação e não reintegração. Reintegração não. Então o correto é a posse dar-se-á somente por causa de nomeação. Se fosse assim, estaria correta. E a letra D? No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, salvo se desobrigado por decisão judicial. Não existe essa exceção. A lei é bem clara. Quando eu for tomar posse num cargo, eu devo apresentar a declaração de patrimônio e ainda a declaração se eu tenho ou não outro cargo, para que eu não entre com acúmulo ilegal de cargos públicos. Portanto, conforme a nossa questão, a única que estaria correta é a letra B. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. E a última questão desse vídeo é a questão de número 10. Julgue a afirmação que se segue. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, sendo que só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Isso está certo ou está errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. Por que está certo? Vamos lá. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Aí você vai perguntar, mas e aquela pessoa com deficiência? A pessoa com deficiência, ela deve estar apta física e mentalmente para o exercício do cargo. Nós vimos em questões anteriores que a pessoa com deficiência, para ocupar o cargo, deve ser compatível. Então, se a minha condição física e mental é incompatível com o cargo que eu vou assumir, mesmo sendo deficiente, eu não assumirei este cargo. E assim, pessoal, nós terminamos esse trabalho. Voltaremos com mais 10 questões no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.